Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos amigos, esta mensagem, esta resposta que estou fazendo é para um amigo Christian, que me manda este documento. Entre os participantes, está falando da missa ecumênica de João Paulo II, com plenos privilégios, nota-se a presença de 18 ministros anglicanos, de um certo número de pastores luteranos e reformados, alguns papas ortodoxos, todos concelebrando a Eucaristia, se tornou um símbolo da unidade de toda a humanidade. Isso está na revista Introibo, número 43, de 1984, publicado pela Associação Sacerdotal Noel Pinot, Angers, França. Caríssimos, vamos fazer uma pausa aqui. Os protestantes podem concelebrar, os cismáticos dessas falsas igrejas ortodoxas podem concelebrar com um papa católico. Isso é impossível, isso seria um sacrilégio. Nós temos Mortalium Animus, que fala claramente que não poderia se participar dessas reuniões ecumênicas, tá? Que o Papa falou que dá valor a que participem, né? Os protestantes, anglicanos, luteranos, metodistas, calvinistas, etc., em uma missa e que concelebre e dar valor a uma falsa, a um herege ou a um cismático. Isso, como fala o Papa, infalivelmente o Papa Pio XI, fala assim em Mortalium Animus, que a pessoa que faz isso, ele perde já ipso facto, perde de ser católico, ou seja, está fora da igreja, porque ele criou uma nova religião, que não é mais a religião católica, é uma falsa religião cristã, por dar valor aos hereges que estão fora da igreja, por dar valor aos cismáticos, que não são igrejas, não são papas, não são jerarquias. Então, isto é gravíssimo. Em outras palavras, meus caríssimos, isto é terrível. O Papa São Pio V, do verdadeiro rito que nós temos romano, nos fala na bula Quo Primum Tempore, do 14 de julho de 1570, no numeral 7. Quanto a todas as outras sobreditas igrejas, por nossa presente Constituição, que será válida para sempre, nós decretamos e ordenamos, sob pena de nossa indignação, que o uso de seus missais próprios seja supresso e sejam eles radical e totalmente rejeitados. E quanto ao nosso presente missal, recentemente publicado, nada jamais lhe deverá ser acrescentado, nem supresso, nem modificado. Ordenamos a todos e a cada um dos patriarcas administradores das referidas igrejas, bem como a todas as outras pessoas revestidas de alguma dignidade eclesiástica, mesmo cardeais da Santa Igreja Romana, ou dotados de qualquer outro grau de preeminência, e, em nome da santa obediência, rigorosamente prescrevemos que todas as outras práticas, todos os outros ritos, sem exceção de outros missais, por mais antigos que sejam, observados por costume até o presente, sejam por eles absolutamente abandonados para o futuro e totalmente rejeitados. Cantem ou rezem a missa segundo o rito, o modo e a norma para nós indicados no presente missal, e na celebração da missa não tenha a audácia de acrescentar outras cerimônias nem de recitar outras orações senão as que estão contidas neste missal.
vamos a fazer uma pausa que fala o Papa Santo, o Santíssimo Papa San Pío V. Ya en esta bula, o Papa nos está indicando que havia já a influência protestante. Então, só ele permitiu ritos que tenham mais de 200 anos, ou seja, de 1370, que tinha essa continuidade. Mas os outros ritos que não sejam confirmados assim falem que sejam antigos, e essas coisas foram supressos, foram rejeitados, tirados fora pela influência protestante que já existia nesse tempo. Em 1570, o Concílio de Trento foi para fazer o que chamam reforma, que em realidade foi a reforma do anticristo Lutero, né? Ele queria reformar para Satanás, não? Negar toda a infalibilidade do magistério, porque ele interpretou subjetivamente como ele queria a Bíblia. E então, caríssimos, por isso que este rito romano foi criado no Concílio de Trento, que foi codificado pelo Papa, as orações, tudo isso, este rito romano tinha que ser conservado fielmente. Vejamos o numeral 12, estou lendo para vocês, caríssimos irmãos, aqui é uma ajuda à memória que tenho, a bula Quo Primum Tempore, do Papa San Pío V. Então, caríssimos, o que eu quero mostrar para vocês é realmente como era o selo dos papas, né? E este missal nunca foi alterado. Numeral 12. É para que em todos os lugares da terra este missal seja conservado sem corrupção e isento de incorreções e erros por nossa autoridade apostólica, e em virtude das presentes, proibimos a todos os impressores domiciliados nos lugares submetidos, direta ou indiretamente a nossa autoridade e a Santa Igreja Romana, sob pena de confiscação dos livros e de uma multa de 200 ducados de ouro, pagáveis à Câmara Apostólica, bem como aos outros domiciliados em qualquer outro lugar do mundo, sob pena de excomunhão ipso facto e outras penas a nosso alvitre, se arroguem por temerária audácia o direito de imprimir, oferecer ou aceitar esta missa de qualquer maneira, sem nossa permissão. Caríssimos, aqui vemos qual era tão rígido, e sempre foi assim a Igreja Católica, porque não pode ter uma letra diferente do latim. O latim é a língua perfeita de nossa Igreja, Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e esta língua permitia que em todas partes do mundo se celebre com as mesmas palavras. E como fala Santo Tomás de Aquino na consagração desta missa San Pío V, antes, né, que Santo Tomás já escreveu, quando a pessoa saltava alguma palavra da consagração, tinha que fazer toda novamente a oração da consagração, de novo, porque senão não era válida a consagração. Imaginem se faltava uma letra, tinha que fazer tudo de novo. O padre tinha que novamente repetir a consagração. Vejamos agora o que aconteceu, por que essa mudança tão grave, né, de que a Igreja, em Mortalium Animus, o Papa terminantemente proibiu que se reúnam com os protestantes para fazer esporte. Ou seja, o que significa isso? Eu vou me reunir, vou convidar eles a uma missa, que vai ser uma missa não tão católica, para que eles não se sintam mal, né? Então vamos a fazer uma missa um pouco protestante, um pouco assim, que não mostre a transubstanciação claramente, e não seja em latim, para que eles também não se incomodem, etc. Porque
Lutero traduz já do latim para o alemão, a Bíblia e tudo isso, então tem que ser em língua vernácula, em língua do país, etc. Então, isso foi obra do demônio, de Satanás. Por quê? Vamos a ler esta grande mentira que está nesta falsa Constituição Apostólica. Por que falsa? Um papa não pode errar, um magistério infalível, mas este senhor nunca chegou a ser papa, depois explicamos. Constituição Apostólica Missale Romano do Papa Paulo VI, né? Recentemente, porém, o Concílio Ecumênico Vaticano II, promulgando a Constituição que se inicia com as palavras Sacrosanto Concilium, lançou os fundamentos da reforma geral do Missal Romano. Ele estabeleceu, primeiramente, que os textos e ritos sejam ordenados de modo a exprimirem mais claramente as realidades sagradas que significam, exprimirem mais claramente as realidades sagradas que significam. Estou repetindo as palavras dele. Depois que o ordinário da missa seja revisto, para manifestar melhor o sentido de cada uma das partes e a conexão entre elas, e para facilitar a participação piedosa e ativa dos fiéis, que se prepare para os fiéis uma mesa mais abundante da palavra de Deus, claro, a mesa, o banquete, né? Abrindo-lhes largamente os tesouros bíblicos. Enfim, que se elabore um novo rito da concelebração a ser inserido no pontifical e no missal romano. Bom, caríssimos, faço uma pausa desta mensagem. O que acontece com Paulo VI? Paulo VI, desobedecendo a infalibilidade e o magistério infalível, assim seja ordinário e infalível, o magistério que fez o Papa Pio XI de reunir-se com protestantes, ele convidou observadores protestantes para que eles deem sua opinião sobre este novo rito que estava criando a igreja. Ou seja, como é, eu volto aqui às palavras dele, por favor, me dá um pouquinho de tempo para encontrar. Fala esse exprimirem que este missal romano, este novo rito romano, exprimirem mais claramente as realidades sagradas que significam, mais claramente. Estão entendendo? Mais claramente. Agora vejam a mão de Satanás neste daqui. Como pode ser que um Papa Pio XI condene que se juntem com protestantes, ou cismáticos, ortodoxos, etc., para fazer essas reuniões, essas assembleias? Proíba. E que quem cometa isso está cometendo uma blasfêmia contra a Santíssima Trindade, de dar valor a eles como se fossem cristãos, como se fossem verdadeiros católicos. Os cismáticos não são católicos, estão fora da igreja e não se salvam. Os hereges protestantes não são cristãos, não são católicos, estão fora da igreja e não se salvam. Isso é magistério infalível da igreja. Mas ele convidou estes observadores que colocaram suas coisas ali nestas. Vejamos os resultados. O problema foi na tradução à língua vernácula, ou seja, a tradução desta documentação para a língua vernácula, ou seja, para o espanhol ou para o português, tem suas coisas incrivelmente mal feitas, tá? Então, vamos agora a ver os resultados. Os resultados deste novo rito, este é meu corpo que será entregado, por exemplo, aqui nesta parte deste rito que criaram, traduzindo, no português está assim, no ordinário da missa, né? Missa. Este é meu corpo que será entregado por vós. Suprimeram umas palavras, como a palavra mistério de fé. As palavras mistério de fé. Também, nesta parte que fala, tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Tomai todos e bebei, este é o cálice de meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Facei isto em memória de mim.
Então, por que por todos? Se no Evangelho Nosso Senhor Jesus fala por muitos, em latim multi. Por que fazem isto? Para demonstrar que todos vão se salvar e que, como fala, não todo, Santo Tomás de Aquino, fala assim, não todos os homens vão receber os efeitos do sangue derramado no Calvário. Ou seja, por quê? Porque não todos os homens aceitam a missa. Aos condenados não servirá para nada o sacrifício da Santa Missa. O Concílio de Trento diz que Jesus morreu por todos, é verdade, isso fala. Mas o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa e também o perdão que vai dar de seu sangue derramado na cruz não é por todos, mas por alguns ou por muitos. Jesus fala como Deus, dizendo que este é meu corpo. Não está falando como homem, como pensa Lutero, os anglicanos, luteranos, metodistas, calvinistas, etc. Que Jesus aqui está falando como homem simplesmente, não está falando como Deus. Quando Jesus fala como Deus, Deus está criando com sua palavra esta afirmação, falando, isto é meu corpo, este pão é meu corpo, este pão já não é pão, isto é meu corpo, já não é pão mais, perdão, aqui teve um erro, tá? Então, o que diz Jesus é verdade. Quando diz o cálice, este cálice é meu sangue, tá? Suas palavras são eficazes. Na consagração deste novo rito, que é um rito protestante ecumênico, aqui quando colocam a palavra que seu sangue será derramado por todos, ou seu sangue será derramado por todos, nos está indicando este rito protestante, como pensam muitos protestantes, que só é acreditar que já só a fé, acredito na fé, eu acredito que Jesus morreu na cruz, agora já estou salvo. Isso é falso. Isso não é assim. Quem não acredite nos ensinamentos da igreja não se salvará. São Marcos 16, 15 e 16. Quem não acredite nestas verdades, porque é uma só igreja que Jesus fundou. Não tem igrejas. Só fundou uma igreja, e esta igreja tem a autoridade de ensinar. Não tem outras igrejas a autoridade de ensinar. E que não acredite nestas autoridades do ensinamento que ele está fazendo como igreja, como magistério infalível, que não acredite, se condenará. Não tem volta. Isso que ensina a igreja. Fora da igreja não tem salvação. Vamos lá. Os hereges modernistas estão negando neste falso rito a transubstanciação. Ou seja, quando traduzem, especialmente para o espanhol, tem uma coisa horrível. Em português está mais ou menos, mas não especifica. Por exemplo, se nós, em uma parte desta consagração, estamos negando a transubstanciação, não tem missa. O Concílio de Florência diz que se não há intenção, não há sacramento. Né? E a intenção dele foi destruir a transubstanciação, em parte deste. Santo Tomás de Aquino também explica, né, na liturgia, explica na terceira parte, né, sobre a liturgia eucarística. Vamos a ver deste novo rito. Vejamos na liturgia eucarística o ofertório. Bendito seja o Senhor Deus do universo, arquiteto do universo, não sei quem será esse Deus do universo. Vamos a ver, isso é raro, isso não é católico. Pelo pão, que pão? Qualquer pão, não? Muito genérico, que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que, para nós, se vai tornar o pão da vida. Para eles, para os que estão ali, e para os outros, não é pão de vida. E que pão de vida estamos falando? É Jesus? Que outro pão de vida? Não sei, não sabemos. É muito ambíguo. Santo Tomás, em sua terceira parte da Suma Teológica, diz que se nega a transubstanciação quando se diz de panis fiat corpus Christi. O pão se tornará o corpo de Cristo. Este pão se tornará corpo de Cristo. Isso é heresia.
E o correto, o certo, deveria ser ex panis fiat corpus Christi. Nesta emissão, quando está em latim, está correto, né? Ex panis fiat corpus Christi. Do pão, a partir deste pão, seria melhor traduzido para o português, a partir deste pão, se convertirá no corpo de Cristo. Fiat panis vit. Bom, vejamos o que fala em latim esta parte deste novo rito. Benedictus ex Domine Deus Universi, arquitecto do universo, quia de tua largidate accepimus panem, gentivi oferimus fructum terra et operis manum omnium, ex nobis fiat panis vitae, do qual para nós se tornará o pão da vida. Só para eles, uma coisa absurda. Em espanhol, bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos para tu generosidad, y ahora te presentamos ¿cuál? Ese pan, o sea, ese pan, Él será para nosotros pan de vida. Pan de vida. Aquí vamos a parar un poco, mis carísimos amigos, ¿tá? Vou tomar aqui. Que estava falando em espanhol, para vocês entenderem, tá? Bendito seja Senhor Deus do universo, outra vez, né? Traduzido no espanhol, né? Por este pão, fruto da terra, do trabalho do homem, que recebemos de tua generosidade e que hoje te apresentamos, ele será para nós pão de vida. Ele será para nós. Esse pão será para nós pão de vida. Isso é heresia. Como já falei, o que fala Santo Tomás de Aquino, na sua terceira parte sobre a Santa Missa, na Suma Teológica, na terceira parte da Suma Teológica. De panis fiat corpus Christi. Ou seja, este pão será pão de vida. De que vida? Não fala assim. Aqui não está falando que o pão de vida é Jesus Cristo. Não é claro. O pão de vida, que é genérico, não especifica que é Jesus. Afirmar que o pão de vida se faz através do pão, isto é heresia. O certo é afirmar com convicção que Jesus, que é o pão de vida, se torna a partir de pão, e não que o pão, de forma genérica, vai se tornar pão de vida, que não sabemos se é Jesus. Agora, nós temos uma regra medieval que se chama o valor suposício. Especifica que a partir deste pão, temos que especificar, né? A partir deste pão se tornará o corpo de Cristo. É muito errado falar que o pão vai se tornar. Por exemplo, é muito errado falar que o pão se torna pão de vida. Isso é inaceitável. É negar a transubstanciação. Jesus está ali adotando os acidentes de pão. Tá? Jesus não está oculto, como muitos falam hereticamente. Vejamos agora outra parte. Como deveria ser isto, mas igual, Paulo VI, com suas heresias, antes de ele tentar ser papa, nunca chegou a ser papa, porque ele era um herege cismático que apoiava toda esta heresia modernista de João XXIII, também, de Angelo Giuseppe Roncalli. Bom, supondo que Paulo VI e Angelo Roncalli e João XXIII não fossem papas inválidos, ou que nunca chegaram a ser papas, falsos papas, como deveria ser esta verdadeira? E outra coisa, que eles não podiam modificar esse rito romano, que já o Papa São Pio V falou que isso ninguém podia modificar debaixo de pena de excomunhão ipso facto, como já limos, né? Então, mas vamos a ver como deveria ser, o que deveria ser certo, né? Bendito seja o Senhor Deus dos exércitos, não do universo, não arquiteto do universo, por este pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje vos apresentamos e a partir deste pão se vai tornar no corpo de Cristo o pão da vida. E no vinho, bendito seja Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós, olha como está mal escrito aqui, né? Para nós, vai se tornar vinho da salvação. Na primeira parte que falamos do pão, já, que a partir do pão vai se tornar o corpo de Cristo, que é o pão da vida, porque eu sou o pão da vida, não? O pão que desceu do céu. Pão, quem coma deste pão não morrerá. Então, estamos falando que Jesus Cristo é o pão da vida. Mas, sinceramente, meus caríssimos irmãos, nesta primeira parte estamos vendo claramente, tá, como deveria se fazer. E aqui, nesta parte que eu estou me adiantando, do vinho, a consagração está negando o sangue de Cristo. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós, por que para nós? Se vai tornar vinho da salvação, ou seja, já não é o sangue de Cristo, é o vinho da salvação. Está negando a transubstanciação. É válida esta missa? Assim fosse um Papa verdadeiro, o Papa verdadeiro jamais pode errar no magistério. Por isso que nós temos certeza que estes papas, que estes falsos papas, ou estes hereges, bispos hereges, nunca chegaram a ser papas. Porque falar isso, que claramente vai respeitar todo o sagrado, né? Como fala Paulo VI, aqui está ambiguamente, por temor aos protestantes, falando de vinho de salvação, para que Lutero aplauda desde o inferno. Bate palma, Lutero, desde o inferno. Entendeu? Por quê? Porque não é o sangue de Cristo. É um vinho de salvação. Como deveria ser, não? Bendito sejais, Senhor, Deus dos exércitos, pelo vinho que recebemos da vossa vontade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, e que a partir deste vinho se vai tornar o preciosíssimo sangue de Cristo para a nossa salvação. Entenderam a diferença? Outra parte importante deste falso rito. De coração humilhado e contrito sejamos recebidos por vós, Senhor, assim o nosso sacrifício seja agradável a vossos olhos. Opa! Não é nosso sacrifício a Santa Missa. A Santa Missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto temos que oferecer ao Pai Eterno. Outro problema. Error de gráfica de 200 ducados não foi. Tá? Como falou São Pio V. Quem erra aqui? Não, eles fizeram outra, totalmente um rito diferente. E em Isaías 6:3 fala: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Não outra vez, por quê? Se na Bíblia fala diferente, né? O verdadeiro é Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Caríssimos, até aqui podemos nos dar conta que nunca a igreja teve erros. E se este grupo de pessoas, estes bispos, que a partir de Angelo Giuseppe Roncalli, com estes grandes erros, estes senhores contradiz a infalibilidade da igreja. O magistério ordinário, ou seja, as encíclicas, as bulas, as exortações, tudo que o Papa apresenta como comunicação formal da igreja, quando ele fala publicamente em este magistério ordinário, publicamente de fé, de moral ou costumes, o Papa jamais pode errar. Nunca o magistério ordinário jamais teve um só erro. Por isso é magistério infalível. Não está falando do magistério ordinário que é infalível, magistério extraordinário, ou magistério extraordinário que é infalível e ordinário pode ser falível. Isso é heresia.
Isso é uma coisa horrível afirmar isto. Isso é realmente a heresia modernista, que nega que sejamos a verdadeira igreja de Cristo. Se existe uma só igreja verdadeira de Cristo, é uma só autoridade que pode ensinar e interpretar a Bíblia. Nós não podemos fazer isso. Nós não somos essas autoridades. Então, para que vocês entendam esta lógica, este racionamento lógico, o magistério extraordinário e ordinário nunca pode ter um erro. São infalíveis, porque quando o Papa fala em temas de fé, de moral ou costumes, e também da revelação, ele revela todo o tempo que está contido na palavra, interpretando, nunca pode ter um erro. É infalível, porque está assistida pelo Espírito Santo. Isso fala também o Concílio Vaticano de 1870. Então, se isto está como dogma, e estes senhores cometeram tantos erros, como Angelo Giuseppe Roncalli, que 30 anos antes, quando ele era bispo, não, em Bulgária, em muitas partes do mundo, ele em Istambul, etc., bispo representando, visitador apostólico, sei lá, ele falava: vocês, ortodoxos, são católicos. Não. Ele estava fazendo uma psicologia de amor, de carinho. Que é isso? Ele estava negando o ensinamento e a doutrina da igreja, que os esmáticos não são igrejas, que os protestantes não são cristãos. Ele estava negando todo o magistério infalível. Por isso que ele estava fora da igreja e nunca chegou a ser papa. Caríssimos irmãos, eu acho que com isto já está demais falar e explicar. E se dan vocês conta que o rito romano não podia modificar-se. E uma cópia mal feita dos impressores era uma multa de 200 ducados de ouro. 200 ducados de ouro. E se continuavam publicando isso, era excomunhão ipso facto, ou seja, late sentença automática a excomunhão. Esse é o selo verdadeiro de um papa. Mas estes senhores, por congraciar-se com os protestantes, para que participem, como fala João Paulo II, os anglicanos, tudo isso na Santa Missa, e eles não se sintam que estão sendo ofendidos, né? Então, tinham que ocultar, ou em certas partes deste rito, falso rito, negar a transubstanciação, e só uma só, como é que já leímos em português, se convertirá em vinho de salvação. Não é vinho mais, é o sangue de Cristo. Uma só negação suficiente para que não exista missa. Que Deus abençoe vocês e entendam que essa missa nova não tem validade. Agora, os sacerdotes que todos os dias repetem essas palavras, eu não entendo se eles levarão lógica, esta lógica medieval do valor de preposição, ou valor preposição, valor de suposição, né? de suposição da proposição, perdão. Ou seja, tenho que especificar de que pão estou falando. Estou falando deste pão, e que a partir deste pão vai se tornar o corpo de Cristo. Não é o pão da vida que será para nós, o pão da vida, e que este pão, fruto do homem, que será para nós o pão da vida. Isso é uma coisa ambígua, uma coisa para demonstrar para os luteranos e para os do pensamento subjetivista dos filósofos de Kant, dos fanáticos de Kant, que são todos estes hereges modernistas do Vaticano, que claro, é para nós subjetiva, a verdade para eles é subjetiva, ou seja, só para os católicos, só para nós é o corpo de Cristo, ou só para nós é o pão de vida, né? Assim, entenderam? Mas para os outros não importa, porque é uma verdade, não, é para todo mundo, é para todo mundo. Entenderam como é? E essa palavra Deus Universo, isso é uma indireta dos malditos maçons, falando do arquiteto do universo.
Vocês já viram que em Isaías capítulo 6, versículo 3, fala Deus dos exércitos e não Deus do universo. Que Deus abençoe vocês.